O acordo dizia que ela seria livre no último dia, mas quando chegou a hora, o milionário frio surpreendeu. Ele não a deixou ir. A chuva de março batia insistente nas janelas do pequeno escritório da Santos Consultoria, localizado no agitado bairro da Liberdade. Valentina observava as gotas deslizarem pelo vidro enquanto segurava o envelope lacrado que mudaria sua vida para sempre. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio típico do outono paulistano, mas pela tensão que carregava há semanas. Mais uma negativa, murmurou para si mesma, jogando a carta de recusa do banco sobre a mesa repleta de papéis e contas em atraso. Era a quinta tentativa de conseguir um empréstimo para salvar a empresa que seu pai havia construído ao longo de 20 anos. Agora, 3 meses após seu falecimento por infarto, Valentina lutava sozinha contra um mar de dívidas que pareciam crescer a cada dia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Do outro lado da linha, a voz trêmula de sua mãe a fez-se endireitar na cadeira. Filha, o médico disse que preciso fazer mais exames. Parece que o tratamento não está respondendo como esperado, disse Márcia Santos, tentando soar forte, apesar da evidente preocupação. Valentina fechou os olhos, sentindo o peso de mais uma responsabilidade se somar às suas costas. O câncer de mama de sua mãe exigia um tratamento caro, e o plano de saúde básico que conseguiam pagar cobria apenas o essencial. Não se preocupe, mãe. Vou dar um jeito nisso, respondeu, forçando um tom confiante que não sentia. Vou buscar a senhora em casa e iremos juntas ao hospital, está bem? Após desligar, Valentina apoiou a cabeça nas mãos. Aos 23 anos, formada em administração pela Universidade Mackenzie, ela havia sonhado em expandir os negócios da família. Agora, lutava apenas para mantê-los de pé. A empresa de consultoria empresarial que um dia foi próspera, hoje sobrevivia com poucos clientes e muitas contas pendentes. A campainha do escritório soou, fazendo-a levantar rapidamente. Não esperava nenhum cliente. Na verdade, fazia semanas que não recebia nenhum. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem alto, vestindo um terno impecável de cor cinza escuro. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente penteados e seus olhos verdes analisavam o ambiente com uma frieza calculista. Valentina Santos? Perguntou ele, com voz grave e controlada. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo? Respondeu, tentando manter a compostura profissional apesar da surpresa. Meu nome é Leonardo Mendes. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma oportunidade de negócio. O nome era familiar. Leonardo Mendes era conhecido em São Paulo como um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. Herdeiro de um império de construtoras e incorporadoras, ele era frequentemente mencionado nas páginas econômicas dos jornais. Valentina o convidou para entrar, intrigada com sua presença ali. Leonardo observou o escritório modesto, com móveis que já haviam conhecido dias melhores, plantas que Valentina cuidava com carinho para dar vida ao ambiente, e as pilhas de processos organizados meticulosamente sobre as mesas. Apesar das dificuldades financeiras evidentes, tudo estava limpo e bem cuidado. Vou direto ao ponto, senhorita Santos, disse ele, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros. Valentina sentiu o coração acelerar. Que tipo de proposta? Um casamento de conveniência, duração de 2 anos. Você receberia 10 milhões de reais, metade no dia do casamento, metade ao final do contrato. As palavras pareceram ecoar no pequeno escritório. Valentina o encarou, procurando sinais de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, mas a expressão séria de Leonardo deixava claro que ele falava a sério. Desculpe, mas o senhor está falando sério? Perguntou, ainda processando o que havia escutado. Completamente. Preciso de uma esposa para cumprir uma exigência testamentária. Você precisa de dinheiro. É uma transação comercial, nada mais. Leonardo abriu sua pasta de couro e retirou alguns documentos. Este é um resumo do contrato. Você teria tempo para analisar com advogados, naturalmente. As condições são simples: casamento civil, convivência no mesmo endereço, aparições públicas quando necessário. Em troca, além do pagamento, todas as suas despesas serão cobertas durante o período do contrato. Valentina folheou os papéis com mãos trêmulas.
Os números ali escritos representavam muito mais do que ela poderia ganhar em toda uma vida de trabalho. Seria suficiente para salvar a empresa, custear o tratamento da mãe e ainda garantir estabilidade financeira para ambas por muitos anos. Por que eu? Perguntou, levantando os olhos dos documentos. Você atende aos requisitos básicos. É solteira, sem filhos, formação superior e claramente precisa do dinheiro. Além disso, não pertence ao meu círculo social, o que evita complicações futuras. A frieza com que ele falava sobre o assunto era desconcertante. Era como se estivesse negociando a compra de um imóvel, não propondo casamento a uma pessoa. E se eu me apaixonar? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Leonardo a fitou com uma expressão ainda mais fria. Esse é um risco que você terá que considerar. De minha parte, posso garantir que isso não acontecerá. Não acredito no amor, senhorita Santos. Apenas em contratos bem elaborados. Leonardo deixou os documentos sobre a mesa e se levantou. Você tem uma semana para decidir. Se aceitar, nos encontraremos novamente para acertar os detalhes finais. Caso contrário, esta conversa nunca aconteceu. Ele deixou um cartão sobre os papéis. Meu número particular. Quando decidir, ligue. Após sua saída, Valentina ficou sozinha no silêncio do escritório, apenas com o som da chuva que continuava caindo lá fora. Ela releu os documentos várias vezes, tentando absorver a magnitude daquela proposta. Era como se sua vida tivesse se tornado um daqueles filmes que ela assistia nos fins de semana, quando conseguia um tempo livre da correria de tentar manter a empresa funcionando. Naquela noite, em seu apartamento simples no bairro da Aclimação, Valentina preparou um jantar leve para ela e sua mãe. Márcia Santos, uma mulher de 52 anos, com cabelos grisalhos que insistia em manter curtos desde o início da quimioterapia, notou a distração da filha imediatamente. Aconteceu algo no trabalho hoje? Perguntou, mexendo a sopa de legumes que Valentina havia preparado. Uma proposta de trabalho diferente, respondeu vagamente, sem conseguir mentir completamente para a mãe. Diferente como? Valentina hesitou. Como explicar que um milionário havia proposto o casamento como se fosse um contrato de prestação de serviços? Como contar que estava considerando seriamente aquela loucura? Uma oportunidade de consultoria para uma empresa grande. Seria um trabalho de longo prazo, bem remunerado. Márcia sorriu, e Valentina sentiu o coração apertar ao ver como o rosto da mãe havia se transformado nos últimos meses. Antes vibrante e cheia de energia, agora ela carregava o cansaço da doença e dos tratamentos. Isso é maravilhoso, filha. Você merece uma oportunidade assim. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Naquela noite, Valentina não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu pequeno apartamento, observando as luzes de São Paulo que nunca se apagavam completamente. A cidade que amava, com seus contrastes gritantes entre riqueza e pobreza, modernidade e tradição, parecia refletir sua própria situação, dividida entre duas realidades completamente diferentes. Nos dias seguintes, ela pesquisou tudo o que podia sobre Leonardo Mendes. Descobriu que ele havia assumido os negócios da família aos 28 anos, após a morte prematura de seu pai. Em 4 anos, havia expandido o império empresarial de forma impressionante, mas sua vida pessoal era um mistério. Não havia registros de relacionamentos sérios, apenas aparições em eventos sociais, sempre desacompanhado ou com diferentes acompanhantes que pareciam mais parceiras de negócios do que românticas. As matérias jornalísticas o descreviam como o solteiro mais cobiçado de São Paulo e o empresário de gelo, sempre focado nos negócios e avesso a demonstrações públicas de emoção. Valentina se perguntava o que havia moldado um homem tão jovem a se tornar tão frio e calculista. No quarto dia, sua mãe teve uma crise durante a madrugada. Valentina a levou correndo para o hospital público mais próximo, onde passaram horas na fila de espera. Vendo o sofrimento da mãe e a precariedade do atendimento, a proposta de Leonardo ecoou em sua mente com força renovada. Se eu tivesse dinheiro, a senhora estaria em um hospital particular agora, pensou, segurando a mão fria de sua mãe enquanto esperavam. No sexto dia, Valentina recebeu a ligação do contador da empresa. As dívidas haviam alcançado um ponto crítico. Sem um milagre financeiro,
Ela teria que fechar a Santos Consultoria até o final do mês. Pai, me perdoe, sussurrou ela, olhando para a foto emoldurada em sua mesa. Na imagem, Roberto Santos sorria orgulhoso ao lado da placa da empresa que havia construído com tanto esforço. Na sexta-feira, exatamente uma semana após a visita de Leonardo, Valentina pegou o cartão que ele havia deixado. Suas mãos tremiam enquanto digitava o número. Leonardo Mendes, atendeu a voz familiar. Sou Valentina Santos, aceito sua proposta. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Ótimo. Nos encontraremos amanhã às 10 horas no meu escritório. Rua Faria Lima, 3064, 4B do andar. Traga seus documentos pessoais e uma lista de suas dívidas atuais. Senhor Mendes? Sim? Preciso que o senhor saiba que estou fazendo isso apenas pelo dinheiro. Não tenho ilusões românticas sobre nossa situação. Perfeito. Nos vemos amanhã, senhorita Santos. Após desligar, Valentina se olhou no espelho do banheiro de seu apartamento. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de determinação e medo. Estava prestes a embarcar na experiência mais arriscada de sua vida, casando-se com um homem que era praticamente um estranho. É só por 2 anos, repetiu para si mesma. 2 anos e depois eu posso reconstruir minha vida. Mas uma voz pequena em sua mente sussurrava que algumas decisões mudam o curso de uma vida para sempre, independentemente do que os contratos digam. O edifício na Faria Lima era uma imponente torre de vidro e aço que refletia o céu cinzento de São Paulo. Valentina ajustou sua única roupa social, um conjunto de saia e blazer azul marinho que havia comprado para as reuniões com clientes em tempos melhores, e respirou fundo antes de entrar no lobby de mármore impecável. O quartel-se do andar abrigava os escritórios da Mendes Incorporadora, e Valentina se sentiu pequena diante da grandiosidade do lugar. Quadros abstratos adornavam as paredes, e o silêncio era quebrado apenas pelo som suave do ar-condicionado e pelos passos abafados sobre o carpete de alta qualidade. Senhorita Santos, uma mulher elegante de cerca de 35 anos, se aproximou. Sou Carla Ribeiro, assistente executiva do Sr. Mendes. Ele a está esperando. Valentina foi conduzida através de um corredor que terminava em uma porta de madeira maciça. Carla bateu discretamente antes de abri-la. Sr. Mendes, a senhorita Santos chegou. O escritório era ainda mais impressionante que o restante do andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e uma mesa de reunião para 12 pessoas ocupava um lado da sala. Leonardo estava sentado atrás de uma escrivaninha que parecia ter custado mais do que Valentina ganhava em um ano inteiro. Pontual, gosto disso, disse ele, sem levantar os olhos dos documentos que analisava. Por favor, sente-se. Valentina escolheu uma das cadeiras em frente à mesa dele. Leonardo finalmente a olhou, seus olhos verdes fazendo uma avaliação rápida, mas completa de sua aparência. Trouxe os documentos que solicitei? Sim, estão todos aqui, respondeu ela, entregando uma pasta organizadamente preparada. Leonardo examinou cada papel meticulosamente. RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de escolaridade e a lista detalhada de todas as dívidas da empresa e pessoais. Sua expressão não revelava nada enquanto fazia anotações em um bloco. 3,5 milhões em dívidas, murmurou ele. É mais do que eu imaginava, mas ainda assim administrável. Ele tocou o interfone em sua mesa. Carla, pode pedir ao Dr. Henrique para vir até aqui? Poucos minutos depois, um homem de meia idade, vestindo um terno impecável, entrou na sala carregando uma pasta de couro. Valentina, este é Henrique Almeida, meu advogado pessoal. Ele elaborou nosso contrato. O advogado cumprimentou Valentina com um sorriso profissional e colocou vários documentos sobre a mesa. O contrato está dividido em seções específicas, explicou o Dr. Henrique. Duração, obrigações de ambas as partes, questões financeiras e cláusulas de rescisão. Valentina pegou o documento principal, que tinha quase 20 páginas. Enquanto lia, Leonardo observava suas reações com atenção clínica. A cláusula 7 estabelece que você se mudará para meu apartamento no prazo de 1 semana após a cerimônia, disse Leonardo. Você terá seu próprio quarto e banheiro, mas precisamos manter a aparência de um casamento real para pessoas externas. E minha mãe? Perguntou Valentina. Ela está doente e precisa de cuidados.
Já pensei nisso. Providenciei para que ela seja transferida para o Hospital Sírio-Libanês, onde receberá o melhor tratamento disponível. Quanto aos cuidados diários, se necessário, contrataremos uma enfermeira. A generosidade inesperada a surpreendeu. Ela havia se preparado para batalhar por essa condição. Na cláusula 12, continuou o advogado, está especificado que ambos manterão aparições públicas como casal quando necessário. Jantares de negócios, eventos sociais, algumas fotografias para a imprensa. Com que frequência? Perguntou Valentina. 1 ou 2 vezes por mês no máximo, respondeu Leonardo. Minha vida social se resume principalmente aos negócios. Valentina continuou lendo. O contrato cobria praticamente todas as situações imagináveis. Ela receberia um cartão de crédito para despesas pessoais, teria acesso a um carro e motorista e ainda poderia trabalhar, desde que não interferisse com as obrigações contratuais. E sobre intimidade? Perguntou ela, sentindo as bochechas corarem. Leonardo manteve a expressão impassível. Não haverá intimidade física, além do que for necessário para manter as aparências em público. Segurar na mão, um beijo ocasional no rosto. Nada além disso. A cláusula 15, acrescentou o advogado, estabelece que qualquer envolvimento romântico com terceiros durante a vigência do contrato resultará em rescisão imediata, sem direito à segunda parcela do pagamento. Isso vale para ambos? Questionou Valentina. Sim, respondeu Leonardo secamente. Não pretendo dar motivos para especulações da imprensa sobre a legitimidade de nosso casamento. Após 2 horas de explicações detalhadas, Valentina finalmente chegou à última página. Sua vida pelos próximos 2 anos estava resumida em cláusulas numeradas e linguagem jurídica fria. Preciso de um tempo para processar tudo isso, disse ela. Naturalmente, você tem até segunda-feira para assinar. Se decidir prosseguir, a cerimônia será realizada na sexta-feira da próxima semana. Civil, apenas com as testemunhas necessárias. Leonardo se levantou, indicando que a reunião havia chegado ao fim. Carla providenciará um carro para levá-la em casa, e Valentina. Sim, entendo que esta é uma decisão difícil, mas posso garantir que cumprirei cada termo do contrato. Espero o mesmo de você. No fim de semana, Valentina decidiu contar a verdade para sua mãe. Não podia mais manter aquela farsa sobre uma oportunidade de trabalho. Elas estavam sentadas no pequeno jardim do apartamento, onde Márcia cuidava de algumas plantas em vasos, uma das poucas atividades que ainda lhe davam prazer durante o tratamento. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre algo importante, começou Valentina, sentindo o coração disparar. É sobre essa oportunidade de trabalho, não é? Márcia pousou o regador e se voltou completamente para a filha. Filha, eu sei quando você está escondendo algo. Conheço você desde que nasceu. Valentina respirou fundo. Não é exatamente um trabalho, é complicado. Passou os próximos 20 minutos explicando toda a situação. A proposta de Leonardo, o contrato de casamento, o valor envolvido. Márcia ouviu em silêncio, suas sobrancelhas se franzindo progressivamente. Um casamento falso? Disse finalmente. Valentina, isso não é filme, filha. É vida real. Eu sei, mãe. Mas olhe para a nossa situação. A empresa está falindo, suas contas médicas estão se acumulando e eu simplesmente não consegui sozinha. Márcia segurou as mãos da filha. E se você se apaixonar por ele? Isso não vai acontecer. Ele deixou muito claro que não acredita no amor. É apenas um negócio. Homem que diz que não acredita no amor é porque já sofreu muito por ele. Observou Márcia com a sabedoria de quem viveu muito. E você, minha filha, tem o coração grande demais para fingir por 2 anos inteiros. São apenas 2 anos, mãe. E depois nós teremos segurança financeira para o resto da vida. A senhora poderá se tratar no melhor hospital. A empresa voltará a funcionar. Márcia ficou em silêncio por alguns minutos, observando suas plantas. Seu pai sempre dizia que às vezes na vida precisamos fazer escolhas difíceis para proteger quem amamos. Se você tem certeza de que é isso que quer... Tenho, mentiu Valentina. Então você tem minha bênção. Mas prometa uma coisa. Se em algum momento isso estiver te fazendo mal, saia fora. Dinheiro nenhum vale sua felicidade. Na segunda-feira de manhã, Valentina estava novamente no 4º andar da Faria Lima, desta vez com o contrato assinado. Leonardo a recebeu em uma sala de reuniões menor,
onde já estavam espalhadas várias pastas. Excelente, disse ele ao receber os documentos. Agora vamos aos detalhes práticos. Uma mulher de aparência impecável, vestindo um terno cinza claro, se apresentou como Patrícia Silveira, consultora de estilo. Patrícia cuidará de seu guarda-roupa para os eventos sociais, explicou Leonardo. Como minha esposa, você precisará se vestir adequadamente para cada ocasião. Já marquei algumas sessões de compras para esta semana, disse Patrícia, examinando Valentina de cima a baixo com olhar profissional. Precisaremos de roupas para o dia a dia, trajes para eventos de negócios, alguns vestidos de festa e, é claro, o vestido para a cerimônia. Nada muito extravagante, interveniu Leonardo. Elegância discreta. Não quero chamar atenção desnecessária. E sobre a aliança? Perguntou Valentina. Leonardo abriu uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. Dentro, um anel solitário discreto, mas claramente caro, brilhava sob a luz. Diamante de 2 quilates. Lapidação clássica. Combinará com qualquer roupa, disse ele, como se estivesse descrevendo uma especificação técnica. Valentina estendeu a mão e Leonardo deslizou o anel em seu dedo anelar. O toque foi breve e profissional, mas ela não pôde evitar notar que as mãos dele eram surpreendentemente quentes. Serve perfeitamente, observou ele. Mandei fazer baseado nas medidas que calculei quando nos cumprimentamos da primeira vez. A atenção aos detalhes era impressionante e ligeiramente perturbadora. Quanto ao apartamento, continuou Leonardo, você se mudará na quinta-feira. Meu motorista Carlos ajudará com suas coisas. Sua mãe já foi contatada sobre a transferência hospitalar. Ela será internada na quarta-feira para começar o novo protocolo de tratamento. Tudo acontecendo muito rápido, murmurou Valentina. Eficiência é fundamental nos negócios, respondeu Leonardo. E este é um negócio. Nos dias seguintes, a vida de Valentina foi completamente transformada. Patrícia a levou às lojas mais caras de São Paulo, onde experimentou roupas que custavam mais do que ela ganhava em meses. Teve sessões de maquiagem, aulas sobre etiqueta social e até mesmo orientações sobre como se comportar em eventos de alta sociedade. Lembre-se, dizia Patrícia enquanto ajustava um vestido de cocktail, você não é mais a Valentina que administrava uma pequena empresa. Você é a futura senhora Mendes. Postura, elegância e sempre um sorriso discreto. Na quarta-feira, Valentina acompanhou sua mãe até o hospital sírio-libanês. O quarto era mais luxuoso que muitos hotéis onde ela havia se hospedado. Márcia estava impressionada, mas também preocupada. Tudo isso tem um preço, filha, disse ela, segurando a mão de Valentina. Só espero que você não pague com sua alma. Na quinta-feira, Valentina se mudou para o apartamento de Leonardo em Moema. O prédio era um dos mais exclusivos da região, com segurança 24 horas e uma vista deslumbrante do parque. O apartamento ocupava todo o andar, com 3 suítes, sala de estar, jantar, escritório, cozinha gourmet e uma varanda ampla com jardim. Seu quarto fica aqui, disse Leonardo, abrindo a porta de uma suíte espaçosa. O closet já está equipado com suas roupas novas. Se precisar de alguma coisa, é só falar com a Dona Rosa. Ela cuida da casa. O quarto era elegante e impessoal, decorado em tons neutros. Valentina colocou a foto de seu pai na mesa de cabeceira. Era o único toque pessoal que trouxera. Amanhã é o grande dia, disse Leonardo parado na porta. A cerimônia será às 15 horas no cartório da Vila Olímpia. Apenas nós dois e as testemunhas. Naquela noite, sozinha em sua nova vida luxuosa, Valentina ficou na varanda observando a cidade iluminada lá embaixo. Em menos de 24 horas, ela seria oficialmente a esposa de um homem que mal conhecia, vivendo uma vida que não era sua, fingindo sentimentos que não tinha. Que Deus me ajude, sussurrou para as luzes de São Paulo, sem imaginar que do outro lado do apartamento, Leonardo também estava acordado, se questionando pela primeira vez se havia tomado a decisão certa. A manhã de sexta-feira amanheceu com um sol tímido entre as nuvens. Valentina acordou cedo no seu novo quarto, ainda estranhando o luxo que a cercava. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som distante do trânsito da cidade lá embaixo. Ela havia dormido pouco, alternando entre ansiedade e uma sensação surreal de que tudo aquilo era um sonho elaborado. Patrícia chegou às 10 horas, acompanhada de uma equipe de maquiagem e cabelo.
Hoje é o seu grande dia, disse com entusiasmo profissional. Vamos deixá-la deslumbrante. Não é exatamente o que eu sonhei para o meu casamento, murmurou Valentina, olhando-se no espelho enquanto a maquiadora trabalhava. Querida, às vezes, a vida nos dá o que precisamos, não o que sonhamos, respondeu Patrícia, ajustando o vestido que haviam escolhido. Um modelo midi em crepe bege, elegante mas discreto, com mangas 3/4 e um decote sutil. Enquanto se arrumava, Valentina pensava em sua mãe, que estava no hospital iniciando o novo tratamento. Márcia havia insistido que ela não se preocupasse em visitá-la no dia do casamento. Vá viver esse momento, filha. Estarei aqui quando você voltar. Do outro lado do apartamento, Leonardo também se preparava. Diferente de Valentina, ele parecia completamente sereno, como se aquele fosse mais um compromisso de negócios em sua agenda. Vestiu um terno azul marinho de corte impecável e escolheu uma gravata discreta em tom de prata. Às 14 horas, eles se encontraram na sala de estar. Leonardo parou por um momento ao vê-la, seus olhos percorrendo discretamente sua aparência. Você está adequada, disse finalmente, num tom que soou mais como aprovação técnica do que elogio. Obrigada, respondeu Valentina, sentindo-se estranha ao receber um cumprimento tão frio no dia de seu casamento. O motorista Carlos os esperava com a Mercedes preta no subsolo do prédio. Durante o trajeto até o cartório, eles permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Valentina observava a cidade passar pela janela, tentando gravar na memória sua última hora como mulher solteira. O cartório da Vila Olímpia era um prédio moderno, muito diferente das pequenas capelas românticas que ela havia imaginado quando adolescente. Na recepção, foram recebidos pelo tabelião, um homem de meia-idade que os tratou com a cortesia reservada aos clientes importantes. As testemunhas já os aguardavam. Henrique Almeida, o advogado de Leonardo, e Carla, sua assistente executiva. Não havia família, não havia amigos próximos. Era exatamente o que o contrato previa, eficiente e impessoal. Senhor Mendes, senhora Santos, podemos começar? Perguntou o tabelião. A cerimônia durou menos de 15 minutos. As palavras rituais sobre amor, honra e fidelidade soaram estranhas naquele contexto. Quando chegou a hora dos votos, Leonardo simplesmente disse, aceito, em tom firme e profissional. Valentina hesitou por um segundo, antes de repetir as palavras que mudariam sua vida legalmente. Pode beijar a noiva, disse o tabelião com um sorriso protocolar. Leonardo se inclinou e depositou um beijo casto no rosto de Valentina, próximo aos lábios. Foi rápido, formal, mas ela sentiu um arrepio involuntário com o toque. Parabéns, agora vocês são oficialmente casados, declarou o tabelião. Henrique e Carla os cumprimentaram educadamente. Algumas fotos foram tiradas para registro, nada espontâneo, tudo cuidadosamente posicionado. Na saída do cartório, Leonardo surpreendeu Valentina ao segurar sua mão. Para os curiosos, explicou ele, notando seu olhar de questionamento. De fato, havia algumas pessoas observando o casal elegante saindo do cartório, e Valentina percebeu que um fotógrafo discreto havia registrado alguns momentos. A partir daquele instante, ela começou a entender o que significava viver sob observação constante. Sassi e Tissa, de volta ao apartamento, a realidade de sua nova situação se instalou completamente. Eles estavam oficialmente casados, mas eram praticamente estranhos vivendo sob o mesmo teto. Leonardo afrouxou a gravata e se dirigiu ao seu escritório. Tenho algumas ligações para fazer, jante sem mim hoje, disse ele sem cerimônia. Valentina ficou sozinha na sala ampla, ainda vestindo o conjunto de casamento. Dona Rosa, uma senhora de cerca de 60 anos com um sorriso maternal, se aproximou. Parabéns pelo casamento, senhora Mendes, disse ela, usando pela primeira vez o novo sobrenome de Valentina. Obrigada, Dona Rosa. E pode me chamar de Valentina, por favor. O senhor Leonardo disse que a senhora pode gostar de um jantar mais leve hoje. Preparei um salmão grelhado com legumes. Quer que sirva na sala de jantar ou prefere na varanda? A gentileza da governanta contrastava com a frieza de Leonardo. Na varanda seria ótimo. Valentina jantou sozinha, observando o pôr do sol sobre São Paulo. A vista era deslumbrante, mas a solidão pesava. Ela pensou em sua mãe,
que certamente estaria se perguntando como havia sido a cerimônia. Decidiu ligar para o hospital. Mãe, como a senhora está se sentindo? Melhor, filha. Os médicos aqui são excelentes. E então, como foi? Você está bem? Valentina hesitou. Como explicar que seu casamento havia sido mais frio que uma reunião de negócios? Foi tranquilo. Leonardo é um homem muito reservado. Murmurou Márcia, claramente percebendo que havia algo que a filha não estava contando. E agora? Como se sentem morando juntos? Ainda estamos nos ajustando. É tudo muito novo. Após conversar com sua mãe, Valentina decidiu explorar melhor o apartamento. A biblioteca de Leonardo chamou sua atenção. Centenas de livros organizados por assunto, desde economia e administração até alguns títulos de literatura clássica. Era o primeiro sinal de que havia algo além do empresário calculista. Ela estava folheando um exemplar de Dom Casmurro quando Leonardo apareceu na porta da biblioteca. Encontrou algo interessante? Perguntou ele. Não sabia que você lia literatura, respondeu Valentina, fechando o livro. Meu avô insistia que um homem de negócios bem-sucedido deve ser culturalmente educado. Fique à vontade para ler qualquer coisa. Ele se aproximou da estante e retirou uma pasta. Amanhã temos nosso primeiro evento como casal, um jantar beneficente no Copacabana Palace. É importante para alguns contratos que estou negociando. No Rio de Janeiro? Voamos pela manhã, voltamos domingo. Patrícia já selecionou as roupas apropriadas. Valentina assentiu. A vida como esposa de Leonardo estava começando oficialmente. Valentina, ele disse quando ela já se dirigia à porta. Uma coisa importante. Nestes eventos, você não é mais a administradora de uma pequena empresa. Você é minha esposa. As pessoas vão observar cada gesto, cada palavra. Elas precisam acreditar que somos um casal real. Entendi. Alguma orientação específica? Leonardo a estudou por um momento. Seja você mesma, mas uma versão mais reservada. Não fale sobre seu passado ou sua família se não for perguntada diretamente. E se alguém mencionar nosso noivado relâmpago, simplesmente sorria e diga que foi amor à primeira vista. A ironia das palavras não passou despercebida por nenhum dos dois. Naquela primeira noite como casados, cada um se recolheu ao seu quarto. Valentina ficou acordada até tarde, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em um único dia, ela havia se casado, mudado de sobrenome e assumido uma nova identidade social. Do outro lado do corredor, Leonardo também estava acordado analisando relatórios financeiros em sua cama. Mas, de vez em quando, seus olhos se desviavam dos números para a porta fechada, e ele se pegava pensando na mulher que agora oficialmente dividia sua casa. Era apenas o primeiro dia de um acordo de 2 anos, mas ambos já começavam a perceber que alguns aspectos de suas vidas escapariam ao controle de qualquer contrato, por mais detalhado que fosse. A cidade de São Paulo continuava pulsando lá fora, alheia ao fato de que 2 estranhos haviam acabado de iniciar uma das experiências mais complexas de suas vidas. Fingir amor enquanto tentavam não se apaixonar de verdade. O voo para o Rio de Janeiro na manhã de sábado foi a primeira experiência de Valentina em um jato particular. A aeronave da empresa de Leonardo era equipada com poltronas de couro que se convertiam em camas e uma pequena sala de reuniões. Durante o voo de 1 hora, Leonardo trabalhou em seu laptop enquanto ela observava as nuvens pela janela, tentando se acostumar com aquele novo mundo de luxos. Nervosa? Perguntou ele, fechando o computador quando começaram a descer. Um pouco, admitiu Valentina. Nunca participei de eventos desse nível social. Lembre-se do que conversamos. Você é inteligente e educada. Isso é mais importante que qualquer etiqueta. Era o comentário mais próximo de um elogio que ele havia feito até então. O Hotel Copacabana Palace os recebeu com a reverência reservada aos hóspedes VIP. A suíte ocupava metade de um andar, com vista privilegiada para a praia de Copacabana. Valentina ficou impressionada com o fato de terem reservado quartos separados dentro da mesma suíte, mantendo a aparência de intimidade sem comprometer o acordo entre eles. Patrícia havia viajado separadamente e os aguardava no hotel com os trajes selecionados para a noite. Para Valentina, um vestido longo em tom azul petróleo que realçava seus olhos castanhos.
acompanhado de joias discretas, mas elegantes. Para Leonardo, um smoking clássico que acentuava sua figura imponente. Vocês formam um casal deslumbrante, comentou Patrícia, fazendo os últimos ajustes no cabelo de Valentina. Às 19 horas, eles desceram para o salão principal do hotel, onde acontecia o jantar beneficente em prol de uma instituição de apoio a crianças carentes. O ambiente estava repleto de empresários políticos e socialites do Rio e São Paulo. Valentina reconheceu alguns rostos das páginas sociais dos jornais. Leonardo colocou a mão nas costas dela gentilmente, um gesto que pareceu natural para os observadores, mas que fez Valentina se dar conta de como seria desafiador representar aquele papel por uma noite inteira. Leonardo, que surpresa vê-lo aqui! Aproximou-se um homem corpulento de cerca de 50 anos, acompanhado de uma mulher loira com um vestido chamativo. E esta deve ser a famosa esposa sobre quem tanto falaram nas colunas sociais. Roberto, Marina, gostaria que conhecessem minha esposa, Valentina, disse Leonardo com naturalidade impressionante. Um prazer, disse Valentina, estendendo a mão e sorrindo do jeito que Patrícia havia ensinado. Meu Deus, ela é ainda mais bonita do que nas fotos, exclamou Marina. Conte-nos, querida, como conquistaram o coração de gelo do Leonardo. Valentina sentiu Leonardo se tensionar ligeiramente ao lado dela. Foi inesperado, respondeu ela, seguindo o roteiro combinado. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Romance relâmpago. Adoro essas histórias, disse Marina, batendo palmas discretamente. Roberto, você viu? Até o Leonardo sucumbiu ao amor. Durante o jantar, Valentina observou Leonardo em ação. Ele transitava entre as mesas com facilidade natural, cumprimentando cada pessoa pelo nome, lembrando-se de detalhes pessoais e familiares. Era um networker nato, mas ela notou que sorria apenas com os lábios. Seus olhos permaneciam sempre calculistas e distantes. Sua esposa é encantadora, comentou uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Que sorte vocês se encontraram. Realmente tive sorte, respondeu Leonardo, olhando para Valentina com uma expressão que quase parecia sincera. Durante o leilão beneficente, Valentina viu outro lado de Leonardo. Quando uma das crianças da instituição subiu ao palco para agradecer aos doadores, ela notou que ele arrematou vários itens por valores bem acima do esperado, incluindo uma pintura feita por uma das crianças assistidas. 15 mil reais por um desenho? Sussurrou ela em seu ouvido. É para uma boa causa, respondeu ele simplesmente, mas Valentina percebeu um brilho diferente em seus olhos. Após o evento, eles caminharam pela orla de Copacabana. A brisa marinha era refrescante depois do ambiente formal do hotel, e Valentina se permitiu relaxar pela primeira vez no dia. Você foi muito bem hoje, disse Leonardo, surpreendendo-a com o comentário espontâneo. Obrigada. Você também não é tão ruim em fingir ser um marido apaixonado, provocou ela, sentindo-se mais à vontade. Por um momento, algo pareceu passar pelos olhos dele, talvez divertimento, talvez surpresa. Prática de anos frequentando eventos sociais. Leonardo, ela hesitou antes de continuar, por que você realmente precisa de uma esposa? Quero dizer, qual é a história por trás dessa cláusula testamentária? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Valentina pensou que ele não responderia. Meu avô acreditava que homens casados são mais estáveis nos negócios, mais confiáveis. Ele incluiu a cláusula porque queria garantir que eu não seguiria o caminho de meu pai. Que caminho? Meu pai se casou por amor. Resultado: divórcio traumático, perda de quase metade do patrimônio familiar e uma lição valiosa sobre os perigos dos sentimentos nos negócios. A amargura em sua voz era palpável. Valentina começou a entender de onde vinha sua frieza emocional. Nem todos os casamentos terminam assim, disse ela suavemente. Os dados estatísticos sobre divórcio sugerem o contrário, respondeu ele, voltando ao tom profissional. Por isso prefiro contratos claros a promessas românticas. Na manhã de domingo, antes do voo de volta para São Paulo, Valentina acordou cedo e decidiu caminhar pela praia. Para sua surpresa, encontrou Leonardo já lá, correndo na areia. Sem o terno formal, vestindo apenas bermuda e camiseta, ele parecia mais jovem e menos intimidador. Madrugadora, disse ele, parando próximo a ela. Sempre fui.
Meu pai dizia que as melhores decisões são tomadas com a mente clara da manhã. Seu pai era um homem sábio, disse Leonardo, e pela primeira vez sua voz carregou um tom de genuína consideração. O senhor o conhecia? Não pessoalmente, but investiguei sua empresa antes de fazer a proposta. Roberto Santos tinha uma reputação sólida no mercado. Íntegro, trabalhador, dedicado à família. Saber que Leonardo havia pesquisado sobre seu pai trouxe uma mistura de conforto e inquietação para Valentina. Conforto por saber que ele respeitava a memória paterna, inquietação por perceber o quanto ele havia investigado sua vida antes de propor o acordo. Por isso me escolheu? Por causa da reputação dele? Parcialmente. Mas principalmente porque você demonstrou as mesmas características. Trabalhou incansavelmente para tentar salvar a empresa, sacrificou sua própria estabilidade para cuidar da mãe. E quando propus o contrato, você fez perguntas inteligentes ao invés de aceitar cegamente. Era o elogio mais longo e sincero que ela havia recebido dele. No voo de volta, enquanto Leonardo dormia, Valentina refletiu sobre as últimas 24 horas. Havia momentos em que ele quase parecia humano. Por trás da máscara de empresário implacável, ela começara a vislumbrar fragmentos de algo mais complexo. Quando aterrissaram em São Paulo, a realidade os aguardava. Agora eram oficialmente casados, e os próximos 2 anos de suas vidas estariam entrelaçados de maneiras que nenhum contrato poderia prever completamente. Segunda-feira você volta à sua rotina normal, disse Leonardo, quando o motorista os deixou no prédio. Seu escritório, sua empresa. A única diferença é que agora você tem recursos para salvá-la. E você, volta à sua rotina também? Parcialmente. Agora tenho que considerar uma esposa em minha agenda. Havia algo na forma como ele disse esposa, que fez Valentina se perguntar se ele também estava começando a perceber que aquele arranjo seria mais complicado do que qualquer um deles havia antecipado. 2 anos se passaram mais rápido do que Valentina havia imaginado possível. A empresa Santos Consultoria não apenas havia sido salva, como prosperava sob sua nova gestão. Sua mãe havia vencido o câncer e estava radiante de saúde. Objetivamente, o contrato com Leonardo havia sido um sucesso absoluto. Mas as linhas entre fingimento e realidade haviam se borrado de forma irreversível. Valentina estava em seu escritório, agora em um prédio moderno na Vila Madalena, quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a voz controlada de Leonardo carregava uma tensão que ela havia aprendido a reconhecer. Precisamos conversar hoje à noite. É sobre o contrato. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar. Apenas, venha para casa mais cedo hoje. A palavra casa saída de seus lábios ainda a fazia estremecer. Ao longo dos 2 anos, o apartamento em Moema havia se tornado verdadeiramente um lar. Leonardo havia se tornado menos frio, mais presente. Eles desenvolveram pequenos rituais, café da manhã juntos aos domingos, caminhadas noturnas pelo parque, conversas sobre livros na biblioteca e, claro, havia os momentos que o contrato não conseguira prever. A noite em que Valentina teve febre alta e Leonardo cuidou dela pessoalmente, trocando compressas e insistindo para que tomasse o remédio. A tarde em que ele voltou do hospital após visitar um cliente acidentado e ela o encontrou na varanda, visivelmente abalado. Pela primeira vez, ele aceitou seu consolo silencioso. O pior de tudo, havia os beijos. Começaram como necessidade para manter as aparências em eventos sociais. Mas, gradualmente, se tornaram mais demorados, mais intensos. O último havia acontecido na semana anterior, durante um jantar em família na casa de clientes importantes. Quando se separaram, ambos ficaram olhando um para o outro por alguns segundos a mais do que o protocolo exigia. Valentina chegou em casa às 18 horas e encontrou Leonardo na sala, não trabalhando como de costume, mas simplesmente sentado no sofá, olhando pela janela. Chegou cedo também, observou ela. Cancelei todas as reuniões da tarde. Havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Leonardo, o que está acontecendo? Ele se levantou e foi até o bar servindo 2 taças de vinho. Amanhã faz exatamente 2 anos. Eu sei. Como poderia esquecer? O contrato se encerra à meia-noite de segunda-feira. Eu sei disso também.
Leonardo entregou uma taça para ela, evitando seu olhar. Recebi uma proposta de casamento hoje. As palavras atingiram Valentina como um soco no estômago. Uma proposta? Alessandra Guimarães, filha de um dos maiores investidores de São Paulo. Seria uma união estratégica perfeita para expandir os negócios para o Nordeste. Valentina tentou manter a compostura, mas sentiu o mundo girando ligeiramente. E o que você respondeu? Que precisava de tempo para pensar. Eles ficaram em silêncio. O peso das palavras não ditas preenchendo o ar entre eles. Valentina, disse Leonardo finalmente, sua voz mais baixa que o normal. Estes 2 anos não foram o que eu esperava. Não? Eu esperava que fossem mais fáceis. Ela soube exatamente o que ele queria dizer. Esperava-se que fosse simples. 2 anos de convivência educada, cumprimento de obrigações contratuais, e depois cada um seguiria seu caminho. Mas não havia sido assim. Para mim também não foram fáceis, admitiu ela. Leonardo se aproximou, ficando a poucos passos dela. Você vai ficar? A pergunta simples carregava 2 anos de tensão não resolvida. O contrato termina amanhã, Leonardo. Sempre soubemos disso. Esqueça o contrato por um momento. Eu estou perguntando o que você quer. Era a primeira vez em 2 anos que ele perguntava sobre seus desejos, não sobre obrigações contratuais. Valentina olhou nos olhos verdes dele, procurando sinais do homem frio que havia conhecido naquele primeiro dia. Ele ainda estava lá, mas agora ela podia ver camadas mais profundas. O homem que lia poesia quando pensava que ninguém estava vendo, que dobrava o valor de suas doações para a caridade, que havia chorado discretamente no dia em que sua mãe recebeu alta médica definitiva. Eu quero ficar, sussurrou ela, mas não como sua funcionária contratada, e não como uma estratégia de negócios. Como então? Como sua esposa, de verdade. Leonardo fechou os olhos por um momento. Eu não sei se sei como fazer isso. Nós aprendemos juntos. A segunda-feira amanhece com um sol radiante sobre São Paulo, como se a própria cidade estivesse celebrando algo especial. Valentina acordou cedo, mas não encontrou Leonardo no apartamento. Dona Rosa explicou que ele havia saído para correr, um hábito que ela havia notado se intensificar nas últimas semanas, como se ele estivesse tentando fugir de algo. Durante a manhã, Valentina visitou sua mãe, que agora morava em um apartamento confortável na Vila Madalena, próximo ao seu escritório. Márcia estava radiante, com seus cabelos tendo crescido novamente e os olhos brilhando com a vitalidade que o câncer havia temporariamente roubado. Hoje é o dia, não é? Perguntou Márcia, servindo o café da manhã na pequena varanda com vista para os jardins do bairro. Como a senhora sempre sabe de tudo. Mãe tem radar para essas coisas. E então, o que você decidiu? Valentina contou sobre a conversa da noite anterior, sobre a proposta que Leonardo havia recebido, sobre as palavras que finalmente haviam sido ditas depois de 2 anos de sentimentos guardados. E você acredita que ele sente o mesmo? Perguntou Márcia. Eu não sei, mãe. Ele é tão controlado. Mesmo quando demonstra carinho, parece que está lutando contra si mesmo. Filha, 2 anos morando com uma pessoa é tempo suficiente para conhecê-la de verdade. Se você vê bondade nele, se vê cuidado, é porque existe. Alguns homens simplesmente aprenderam a esconder seus sentimentos como forma de proteção. Valentina retornou ao apartamento no final da tarde e encontrou Leonardo no escritório, mas desta vez não estava trabalhando. Estava olhando pela janela, perdido em pensamentos. Liguei para Alessandra hoje, disse ele sem se virar. O coração de Valentina despencou. E disse que não poderia aceitar a proposta dela. Por quê? Leonardo finalmente se virou para encará-la. Porque percebi que o que eu sinto por você não está em nenhum contrato. Valentina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Leonardo, eu passei 2 anos tentando manter distância, tentando tratar isso como um negócio. Mas você... Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de formar. Você me ensinou que alguns riscos valem a pena. Ele se aproximou dela, tomando suas mãos nas dele. Eu te amo, Valentina. Não sei exatamente quando aconteceu. Não sei como aconteceu, mas aconteceu. Eu também te amo, sussurrou ela, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Há muito tempo. Quando se beijaram, foi completamente diferente dos beijos protocolares dos eventos sociais. Foi urgente, verdadeiro, carregado de 2 anos de tensão
e sentimentos reprimidos. Era o beijo que selava não um contrato, mas um novo começo. Então, disse Leonardo quando se separaram, apoiando a testa na dela, quer se casar comigo? De verdade desta vez? Valentina riu através das lágrimas. Tecnicamente, já somos casados. Não, somos parceiros de contrato. Quero me casar com você porque te amo, porque quero construir uma vida real ao seu lado, porque não consigo mais imaginar meu futuro sem você nele. Às 23h55 daquela segunda-feira, 5 minutos antes do contrato expirar oficialmente, Leonardo e Valentina estavam na varanda do apartamento observando as luzes de São Paulo. Ele havia destruído todas as cópias do contrato original. Sem cláusulas desta vez? Perguntou Valentina, aninhada em seus braços. Sem cláusulas. Apenas uma promessa. Que vamos descobrir juntos como é um casamento de verdade. E se não dermos certo? Leonardo a beijou suavemente. Então pelo menos teremos tentado. Alguns riscos valem a pena, lembra? À meia-noite em ponto, quando o contrato oficialmente se encerrou, eles não estavam pensando em obrigações legais ou acordos financeiros. Estavam planejando uma cerimônia religiosa para renovar os votos, desta vez com a presença de Márcia, de Dona Rosa, e de todas as pessoas que realmente importavam em suas vidas. O homem de gelo havia derretido completamente, e a garota que havia entrado naquele acordo, por desespero financeiro, descobriu que havia ganhado muito mais do que dinheiro. Havia ganhado um amor verdadeiro e um parceiro para a vida toda. 6 meses depois, quando Valentina descobriu que estava grávida, Leonardo chorou de alegria nos braços dela, e ela soube que o homem frio que havia conhecido naquele primeiro dia havia se tornado apenas uma memória distante. No lugar dele estava o homem que ela amava, imperfeito, vulnerável e completamente humano. A empresa Santos Mendes Consultoria se tornou uma das mais respeitadas de São Paulo, combinando a experiência de Valentina com os recursos e contatos de Leonardo. Mas para eles, o maior sucesso era dormir todas as noites nos braços um do outro, sabendo que haviam transformado um acordo comercial na história de amor mais improvável e verdadeira de suas vidas.